Olá pessoal, esse é mais um vídeo sobre mães narcisistas e hoje eu vou contar um relato. E se você quiser enviar a sua história, ela tem que ter aproximadamente 60 linhas, de forma resumida, para não ficar um vídeo muito extenso e acabar que outras pessoas não vão querer assistir e de repente não vão se beneficiar, se ajudar com a sua história de vida, história de superação. Então eu vou contar hoje a história da Pamela, que é um nome fictício. É uma russa que fugiu para o Brasil com um brasileiro para fugir da sua mãe narcisista. Então se você quer enviar a sua história, vou deixar o e-mail aqui embaixo para você estar enviando, que eu vou estar lendo aqui no canal e eu tenho certeza que as pessoas vão comentar, te dando uma palavra de apoio, se você precisa de apoio. E se você tiver uma história de superação, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas e muitas vítimas que passam pelo mesmo que você passou. Então essa é a Pamela, eu não vou divulgar qual estado que ela mora, nem a idade, para preservar a identidade dela. Antes de 7 anos, morava com a minha avó e quase não via minha mãe narcisista. As únicas lembranças que tenho dessa época são a minha mãe me batendo e os escândalos dela com meu pai alcoólatra. Também lembro que ela falava pro meu pai que ele era um lixo, um ninguém. Quando eu tinha 7 anos, depois de uma briga da minha avó psicopata e minha mãe narcisista contra o meu pai, ele pulou da janela na minha frente. E vi como levaram o corpo dele embora. Desde quando eu tive inúmeros medos, desde então eu tive inúmeros medos e ansiedades, dormia muito mal. Depois do meu pai se matar, a minha mãe narcisista precisou de fazer uma nova vítima e me pegou na casa da minha avó. Então a mãe dela, como muitas mães narcisistas, abandonam os filhos, ficam com as avós, ou ficam com os tios, ou simplesmente colocam para adoção. E depois de muitos anos, essa mãe narcisista, eu acho que não tem o que fazer, ela volta para pegar uma nova presa. De repente infernizou a vida de alguém, acabou com a vida dessa pessoa, como foi o caso do pai dessa pessoa aqui, da Pamela. E às vezes a gente está assistindo aquele programa, o Rodrigo Faro, às vezes está passando o canal, e aí tá passando lá e eu paro para ver. Tipicamente, bem típico, ficam 20 anos sem ver e aparecem pedindo perdão, aí a televisão faz todo aquele sensacionalismo para gerar audiência em torno da dor daquela pobre vítima, Então é o caso aqui dela. Ela foi criada pela avó, aí depois que ela acabou literalmente com a vida do pai, a ponto dele pular e morrer, aí ela quis pegar outro bode, que era a filha. Então ela voltou para pegar a próxima vítima dela, que seria a filha. Assim começou o meu inferno. Para começar, ela me colocou numa das piores escolas da cidade, onde estudavam crianças problemáticas de famílias disfuncionais. Agora eu entendo que ela fazia isso de propósito para me quebrar. O nível da educação na escola era péssimo e eu sofria bullying. Chegava em casa chorando, pedindo para me transferir, mas ela não estava nem aí para mim. Eu entrava em casa chorando e ela nunca me perguntou o que foi. Ela me ignorava e conversava com as plantinhas dela. Ah, minhas plantinhas queridas, como vocês estão? Eu mesmo, ela nunca chamava de querida e nunca na minha vida perguntou como estou. Nossa, quando eu li isso eu fiquei assim, em choque. Porque desde a primeira vez que eu tive contato com a Pamela, ela tinha me falado que a minha mãe é narcisista e quase tudo que você fala nos seus vídeos eu vivenciei. E quando a gente descobre, a gente pensa, caramba, acho que ninguém passou por isso. E aí a gente vê que muita gente passou por isso. É o caso dessa Pamela. Enfim, a cena era exatamente isso. A minha mãe narcisista, ela é muito carinhosa com as plantas. Conversa com as plantas, é muito amável com os animais, até quando foi interessante para ela. Quando precisar descartar, também ela descarta. E, enfim, quando eu li isso, eu falei, caramba, realmente parece ser uma mãe realmente narcisista oculta. Elas têm esse dom aí de tratar bem bicho, tratar bem planta. Claro que não é padrão, não estou generalizando, mas eu já vi outros relatos também. Apesar de sofrer o bullying na escola, eu sofria bullying e até às vezes violência física da minha mãe narcisista. Ela me batia sem deixar as marcas e adorava bater no rosto para me humilhar mais.
Elas se juntavam com a minha avó psicopata, me atacavam, gritavam e humilhavam. Elas também sempre falam mal de mim para os outros, até mesmo me chamaram de prostituta e porca ingrata. Ingrata é uma palavra que toda vítima vai relatar, porque é a coisa que elas mais sabem fazer é chamar as filhas de ingrata, né? Apesar que eu tive meu primeiro sexo aos 21 anos, mas era prostituta para ela desde os 14 anos. Isso também é muito comum em vários relatos, tanto das mães narcisistas abertas quanto as narcisistas ocultas. A única coisa mais ou menos boa que a minha mãe fez foi exigir as notas excelentes. Isso foi suplemento narcisístico dela. Se eu tive nota ruim, se eu tinha nota ruim, ela me batia. Assim eu estudei muito. E os estudos e os livros eram uma forma de escapar do meu inferno e não prestar atenção de tudo que ela fazia comigo. Humilhações da minha aparência, dos meus amigos, tratamento de ignorar. Eu nem podia dormir em paz, até ter certeza que ela já tinha dormido, porque nunca sabia o que esperar dela. E desde muito pequena eu tentava passar o mínimo tempo com ela. Saía para passear na casa dos amigos, ela odiava meus amigos e passava e sentia, ela sentia a mãe narcisista muito ciúmes, tentava me deixar presa em casa com ela. Muito comum também, eu não podia realmente, eu tinha liberdade de ter todos os amigos, mas ela sempre queria me prender a ela, e ela tinha muito ciúmes da mãe de uma vizinha, que era a minha segunda casa em um lugar que eu morei. E eu tenho amizade com essa jovem senhora de quase 60 anos. E ela era meu porto seguro, minha segunda mãe, tinha filha da mesma idade que eu. E aí ela tinha essa coisa de prender, tinha ciúmes. E realmente elas têm ciúmes da própria presa. Ela odiava meus amigos e tinha muitos ciúmes. Tentava me deixar presa com ela. Com 14 anos eu tive um namorado com que a gente só saía segurando as mãos. Quando ela soube disso, ela quase me matou. Bateu minha cabeça na parede e começou a me sufocar. Com 14 anos também começou a minha época de rebelde e eu bebia muito e fumei muito. E nesse ano não estudei. Mas com 15 anos eu percebi que esse caminho era errado e eu tinha que mudar a minha vida urgente, desejando um futuro melhor para mim mesma. Eu saí dessas companhias de adolescentes perdidas, parei de beber e estudei muito. Com 15 anos eu tive outro problema psicológico de anorexia e bulimia. Eu quase não comia nada e quando comia alguma coisa, até que eu quase morri. Eu quase não comia nada e quando comia era pouca coisa. Até que eu quase morri. A minha mãe não fez nada e não me ajudou e não me levou em médico, não me levou em psicólogo e nada. E ainda me falava que estava feliz de me ver tão fraca, com autoestima baixa, assim eu não saía de perto dela. E também neste período tão difícil para mim, ela continuou a me humilhar. Falava que eu era feia, que tenho pernas de galinha e nenhum homem vai gostar de mim. Mas eu não desisti de mim. Com grande escândalo, com meus 16 anos, eu fiz ela me transferir para a escola muito boa no centro da cidade. Assim começou a época mais feliz da minha vida. Eu saía às 6 da manhã para ir para a escola e depois ia no cursinho para preparação para o Enem, e voltava só às 10 horas da noite. Quase não via minha mãe narcisista. Encontrei novos amigos e estudei muito para recuperar o que perdi na escola ruim. E com 18 anos chegou a hora de eu ir para a faculdade. Todas as faculdades na Rússia são pagas. E ela me falava que não ia pagar para mim. Eu tive histeria porque eu não entendia, porque todos esses anos ela me batia e torturou por causa de notas, né? E não quis pagar a faculdade. Batia tanto nela para que ela tivesse notas boas, para que se no futuro ela não iria querer pagar a faculdade da própria filha. Enfim, eu lembrei que ela recebia pensão do governo fazia 11 anos, porque eu não tive pai. E cadê o dinheiro? E também, se eu entrei na faculdade, vou receber a pensão mais 4 anos. Então ela tinha esse dinheiro do governo e correu atrás desse dinheiro para pagar a faculdade. E assim eu entrei, pagava com essa pensão e também trabalhei. Dei aulas particulares de inglês todos os dias, inclusive aos domingos.
Assim também quase não via a minha mãe narcisista. No primeiro semestre eu fazia tudo o que a minha mãe narcisista queria. Dei dinheiro, dava o dinheiro que ganhava, muito comum das narcisistas perversas, né, as abertas delas exigirem dinheiro das filhas. Ela quis controlar toda a minha vida, até a meia que eu queria, eu não podia escolher. Ela escolhia até a meia da filha. Mas como ela nunca estava satisfeita e continuava a me xingar e me maltratar, eu parei de dar meu dinheiro a ela. Nossa, que raiva que ela passou comigo. E eu fugi. Morei alguns meses com uma amiga na casa dela, depois outros anos na casa da minha avó, e nessa época encontrei meu marido no site para aprender inglês. Continuava trabalhando, estudando muito, aprendi espanhol, depois comecei a aprender português. E esse meu futuro marido brasileiro chegou na Rússia para minha casa. A minha mãe no começo passou raiva, ela não queria que eu estivesse me relacionando. Sempre me falava que eu só tinha que morar com ela. E ela também é muito racista, chamava brasileiro de macaco. Então eu falei para ela que se você não gosta da gente, a gente vai embora e vai alugar um lugar, né? Ela ficou desesperada porque podia perder o suprimento dela e permitiu a gente ficar na casa dela. Então ela permitiu que para a mãe narcisista, para não perder, né, o suprimento dela, que é a filha, permitiu que ela morasse com o brasileiro lá na casa dela. Assim moramos um ano na Rússia, eu e meu namorado brasileiro, e eu continuava a trabalhar e estudar. No último ano da faculdade, como na minha família nunca ninguém me deu um abraço, nem uma vez na vida, nem falaram qualquer coisa boa, esse relacionamento com o brasileiro parecia um paraíso para mim. E foi um ano muito feliz, apesar de que eu estava muito doente. Tive gastrite, pancreatite, infecções nos rins, etc. Até quase fui diagnosticada com câncer. Todas essas doenças sumiram quando eu fiquei longe da minha mãe narcisista. O brasileiro voltou para o Brasil e eu fiquei com a minha mãe narcisista sozinha. Eu fiquei já muito doente, sem nem conseguir levantar da cama. Parei de trabalhar e quando eu terminei a faculdade resolvi que vou logo para o Brasil fugindo longe para sobreviver. Não sabia como ia deixar a minha mãe coitada sozinha. Ela fingia ataques de coração até quando eu viajava por 2 dias. Também muito comum em vários relatos, a mãe narcisista, quando ela vê que está perdendo a vítima, que está perdendo suprimento narcisístico, ela dá esses ataques de doença. Já fiz até um vídeo explicando que a minha mãe narcisista fez isso após o contato zero. Esses ataques de doença, né? Essa vitimização. Se você não assistiu, é só clicar aqui. E naquela época nem parei para pensar que a mãe normal nem deixaria a única filha ir para outra parte do mundo com R$100 no bolso. E ela ainda me culpava que eu tinha abandonado ela e que coitada dela era uma velha e doente. Na verdade, ela não só queria perder o poder de me manipular com o recurso dela, o dinheiro, né? Mas eu percebi que eu estou tão doente que tenho 2 opções. Ou fujo ou não aguento mais. Então ela já estava tão doente, só restava para ela fugir ou ela iria acabar morrendo. Juntei meu dinheiro, comprei passagem para o Brasil. Comprei passagem e fui para o Brasil. Sem dinheiro, sem saber aonde que eu iria. Ainda era a minha primeira viagem para fora. Quando cheguei no Brasil, descobri que meu namorado me traiu com outra moça gringa. Foi muito doloroso para mim, mas eu não separei porque não quis voltar para casa da minha mãe narcisista. E meu inferno logo ali começou. A gente se casou para eu ter permanência no Brasil e eu entrei na faculdade pública para fazer mestrado. Foi super difícil para mim. Arrumei emprego, mas fiquei desempregada e a escola quebrou. Passei por muitas coisas nesses 2 anos. Bullying por parte do marido, né? E abuso psicológico. Dificuldades financeiras. Dormi no chão sem colchão. Andei pra caramba a pé pra faculdade porque eu não tinha dinheiro pro ônibus. Mas não desisti do meu mestrado. Agora em novembro me defendi. E por todos esses 2 anos, a minha mãe não me ligou.
Então já tem 2 anos que ela está no Brasil, a mãe narcisista dela nunca ligou para ela e ela não desistiu do mestrado dela. E agora em novembro eu acredito que ela se defendi, né? O português dela, lógico, não é igual ao nosso, né? Só tem 2 anos que ela está no Brasil. Ela colocou assim, agora em novembro eu me defendi. Eu acho que ela quis dizer que ela vai se formar agora em novembro. A mãe narcisista dela nem perguntava como ela estava, mas ainda exigia que ela ligasse e continuava ofendendo ela e fazendo ignorância e triangulação por telefone. Essa é a história dela. Bom, uma história, né, de superação, de coragem, né, tem que ter muita coragem de fugir para um país que você não conhece, um país violento como o nosso, né, diferente da gente pensar, vou fugir para a Europa, vou fugir para um país de primeiro mundo que de repente dá um suporte ao imigrante, tem aquelas bolsas, tem muitas bolsas sociais, né, Europa fora. Imagina que tem que ter muita coragem para vir para o Brasil, uma pela violência e segundo sem ter dinheiro, sem nada, dando cara a tapas, né, e aí entre ficar com a mãe narcisista dela, e isso assim, isso gente, é um pouquinho da história dela. Ela já tinha me relatado outras coisas do tipo, assim, absurdas. A mãe fazia ela andar 5 quilômetros, ela criança, para carregar balde de água, porque na Rússia a questão do clima, tem épocas que é difícil você conseguir água, congela. Até assisti uma série de vídeos da Dani Nossi e do Paulo, eles passaram uma temporada na Rússia. E eu vi que no norte da Rússia existem muitas mães narcisistas, a questão da religião é muito forte e a mãe é muito endeusada, as mulheres são tratadas igual capacho. A mulher, teve um episódio que é justamente nesses lugares a questão da água, a casa, por exemplo, é dividida, verão é de um lado, inverno é de outro. As mulheres não têm o direito de sentar na mesa. Você imagina você num país onde a mulher não tem o direito de sentar à mesa, o quanto essa filha de mãe narcisista vai sofrer abuso e ninguém vai falar nada, porque a mãe é endeusada e mulher não tem que falar nada, tem que só obedecer. Então foi realmente um ato de coragem dela de fugir, de recomeçar a vida dela, apesar de estar num relacionamento abusivo, que é comum também. Então a gente tende a ter relacionamentos abusivos. Por quê? Porque a gente pensa que é normal. Ah, é um imã, não é um imã, a gente não tem bordas, a nossa mãe não ensinou a gente a falar, opa, aqui você não vem, aqui você não deve fazer isso. Então, pelo fato da gente não ter criado essas dimensões, a gente pensa que é normal. E às vezes, no começo da relação, tá dando sinais que é uma pessoa abusiva. E a gente não percebe, porque pra gente é o paraíso. A gente nunca recebeu carinho, a gente nunca recebeu atenção, então a gente acha que está sendo amado. E isso que ela está passando é bem comum de relacionamentos. Eu tentei sair da casa da minha mãe narcisista 3 vezes, me relacionando com pessoas que eram abusivas comigo. Então, o que a gente pode desejar para a Pamela é muita boa sorte. E com certeza ela vai concluir esse mestrado dela, não tenho dúvidas disso. E ela vai ser independente e vai poder escolher com quem ela vai se relacionar e vai poder ir para onde ela quiser de forma livre. Ela é jovem ainda e eu acredito que ainda tem muita vida pela frente, né? Não só para ela, como para mim, como para vocês que são vítimas. Tem muita vida esperando a gente lá fora. Eu costumo dizer que tem vítimas que descobrem com 70 anos, 68, 50, que os pais narcisistas já até estão mortos, sabe? O pai morreu, a mãe morreu e nem sabiam que estavam sendo torturados psicologicamente. A gente tem a oportunidade de saber descobrir isso cedo. E eu desejo para Pamela, todos os anos que foram roubados dela, eu desejo que dê saúde em dobro, para ela viver em dobro todos esses anos, em triplo esses anos, que ela passe assim de 100 anos e recupere esses anos que foram perdidos com muita saúde, com muita sorte de bênçãos de Deus, com muita prosperidade financeira, porque a gente que é vítima de mães narcisistas, a gente precisa dessa prosperidade financeira, porque ficamos prisioneiras a vida inteira financeiramente delas, muitas vítimas, né? Então é isso, Pamela, muito obrigada pelo seu relato e eu desejo que Deus te abençoe nessa nova jornada que você está para concluir.
tá bom? Se você quer enviar o seu relato, o e-mail está aqui embaixo. Obrigada pela companhia de sempre, a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.